Caverna do Diabo, Eldorado, São Paulo. No coração do Vale do Ribeira, cercada por uma densa vegetação atlântica, repousa uma das mais belas e intrigantes formações naturais do Brasil, a Caverna do Diabo. Esse local singular é conhecido por suas estalactites e estalagmites que criam esculturas naturais impressionantes, cada uma com formas que alimentam a imaginação. A caverna guarda segredos tão profundos quanto suas sombras e, para quem a visita à luz do dia, ela se apresenta como um monumento natural de tirar o fôlego, um verdadeiro espetáculo de beleza intocada pela humanidade. No entanto, essa aparência fascinante esconde uma aura enigmática que se intensifica à medida que o sol se põe. Quando a noite cai, os moradores de Eldorado evitam até mesmo olhar na direção da caverna. Dizem que o verdadeiro mistério do lugar desperta sob o manto da escuridão. Relatos locais afirmam que sons inexplicáveis podem ser ouvidos vindos de suas profundezas. Sons que variam de murmúrios distantes a estrondos que fazem a terra tremer ligeiramente. Aqueles que passaram pela área à noite relatam uma sensação de estar sendo observados, como se a própria caverna estivesse viva e atenta. A crença na presença de algo sobrenatural tornou-se parte do folclore da região, perpetuada por gerações e alimentada por histórias de desaparecimentos e visões inexplicáveis. A caverna, para além de sua beleza impressionante, é também um enigma que desafia cientistas e místicos. Visitantes experientes e guias locais contam que em noites de lua cheia, as sombras no interior da caverna parecem ganhar formas e se mover por conta própria, enquanto um vento gelado percorre os túneis, mesmo quando não há brisa do lado de fora. Esses relatos atraem tanto os curiosos quanto os mais corajosos que, munidos de lanternas e coragem, tentam explorar as profundezas do mistério. Mas poucos ousam permanecer lá por muito tempo, pois o peso do lugar, tanto físico quanto espiritual, se torna insuportável para a maioria. Uma beleza assombrosa. A entrada da caverna, ladeada por rochas musgosas e árvores seculares, é imponente e convida os mais corajosos a explorar seu interior. Durante o dia, as formações calcárias brilham com a luz que se infiltra, criando desenhos naturais que muitos comparam a obras de arte divinas. As formas das estalactites e estalagmites parecem contar histórias gravadas ao longo de milênios, cada uma projetando sombras que estimulam a imaginação. Contudo, à medida que o sol se põe, o ambiente se transforma. O brilho que outrora encantava os visitantes dá lugar a um clima sombrio e pesado, como se a caverna assumisse uma nova identidade. É durante a noite que os rumores ganham força, espalhando-se como um sussurro coletivo entre os moradores. Relatam ouvir sons inexplicáveis vindos da caverna, passos ecoando como se um exército invisível marchasse em suas entranhas, gritos distantes que gelam o sangue e um vento sobrenatural que sopra em intervalos regulares, como se a caverna respirasse. Os relatos incluem ainda a presença de luzes fantasmagóricas que, por vezes, dançam no interior, atraindo olhares curiosos, mas enchendo os corações de um medo primitivo. Essas luzes, descritas como pálidas e oscilantes, parecem flutuar livremente, desaparecendo sem deixar rastros, como se fossem manifestações de algo além da compreensão humana. Moradores mais antigos contam histórias sobre sensações físicas experimentadas por aqueles que ousam se aproximar da entrada após o anoitecer. Muitos relatam sentir o ar ficar denso, quase sufocante, enquanto uma estranha vibração percorre o solo, como se algo estivesse se movendo nas profundezas. Há quem diga que a própria natureza ao redor da caverna parece reagir, com o canto dos grilos cessando subitamente e um silêncio absoluto tomando conta, apenas para ser interrompido por um ruído inexplicável vindo de dentro. Cada elemento contribui para uma atmosfera carregada, onde o sobrenatural parece estar à espreita, aguardando sua próxima vítima. As lendas que assombram. A história da Caverna do Diabo remonta às primeiras expedições à região. Disse que os povos indígenas evitavam o local, acreditando que ali habitava Anhangá, uma figura demoníaca da mitologia tupi, que enganava os viajantes e os levava à perdição. Anhangá era descrito como um espírito de olhos flamejantes e risada ecoante, capaz de criar ilusões para desorientar aqueles que ousassem invadir seu território. Para os indígenas, a caverna não era apenas um abrigo, mas um lugar sagrado e perigoso, onde as fronteiras entre o natural e o sobrenatural se desfaziam. Quando os colonizadores chegaram,
as lendas se fundiram às crenças europeias, transformando Anhangá na figura do diabo. As histórias ganharam novos contornos, com relatos de cruzes queimadas na entrada da caverna e sons de tambores ritualísticos que ecoavam durante a noite. Algumas versões afirmam que a caverna foi usada por cultos secretos que buscavam invocar forças malignas, o que, segundo os moradores, apenas intensificou o poder sombrio do lugar. Dizem que aqueles que participavam desses rituais eram encontrados vagando sem memória ou nunca mais retornavam. Desde então, a caverna passou a carregar a fama de um local amaldiçoado, onde o próprio demônio atrairia os desavisados para nunca mais voltarem. Moradores relatam que durante tempestades é possível ouvir gritos vindos do interior da caverna, como se almas presas estivessem clamando por libertação. Os mais antigos contam que em noites sem lua, a entrada parece desaparecer, como se a própria caverna não quisesse ser encontrada, selando seus mistérios até que alguém ousado o suficiente decida desafiá-la. Relatos sobrenaturais. Os relatos de encontros sobrenaturais são frequentes e assustadores. Um dos mais conhecidos é o de um grupo de jovens aventureiros que, anos atrás, decidiu explorar a caverna após o anoitecer. Segundo a história, eles estavam determinados a desvendar os segredos que ela guardava. Contudo, quando entraram nas profundezas da caverna, sentiram o ar ficar cada vez mais pesado, como se algo invisível estivesse pressionando seus corpos. Eles relataram ouvir passos que não eram deles, vindos de todas as direções, acompanhados de risadas baixas que pareciam emanar das paredes. Em pânico, tentaram retornar, mas encontraram os caminhos alterados, como se a caverna estivesse viva e brincando com suas mentes. Apenas um deles conseguiu sair, em estado de choque, e desde então nunca mais falou sobre o ocorrido. Outro caso marcante envolve um guia local que, ao conduzir turistas, decidiu se aventurar um pouco mais fundo na caverna. Ele afirmou ter visto sombras que dançavam à frente de sua lanterna, mesmo quando não havia ninguém ali. Após esse dia, abandonou a profissão e deixou Eldorado, jurando que algo o havia seguido até sua casa, a atração pelo perigo. Apesar das lendas, ou talvez por causa delas, a Caverna do Diabo continua atraindo turistas e curiosos de todo o mundo. Muitos chegam em busca de aventura, enquanto outros esperam vivenciar algo sobrenatural. Guias locais advertem para que as explorações sejam feitas apenas durante o dia e com profissionais experientes. Mas sempre há aqueles que ignoram os avisos e arriscam entrar na caverna por conta própria, especialmente em noites de lua cheia, quando dizem que os fenômenos são mais intensos. A energia do lugar. Muitos estudiosos tentaram explicar os fenômenos atribuídos à caverna, atribuindo-os a causas naturais, como a formação geológica, os sons produzidos pelo vento ou a presença de gases subterrâneos. No entanto, para os moradores de Eldorado, essas explicações são insuficientes. Eles acreditam que a caverna é um portal para algo muito mais sombrio e que há forças além da compreensão humana agindo ali. A energia que emana do local é descrita como opressora, e até mesmo os mais céticos admitem sentir um calafrio ao se aproximar da entrada. O aviso final. A Caverna do Diabo é um lugar onde a beleza natural e o sobrenatural se entrelaçam de maneira inquietante. Para aqueles que ousam explorar suas profundezas, o aviso é claro: respeite as lendas, não subestime o desconhecido e, acima de tudo, não ignore os sinais de que algo muito antigo e poderoso habita ali. Pois em lugares como esse, a linha entre o mundo dos vivos e o dos mortos é perigosamente tênue, e quem cruza essa linha pode nunca mais retornar.